Adotar não é simplesmente ser pai e mãe? O que seria então uma adoção consciente? Por que você decidiu ir por esse caminho, ser pai e mãe por adoção? Se você ainda não me conhece, sou Tatiana Schiavinato, psicóloga clínica, criadora do primeiro programa online de adoção no Brasil. E esse é um mini curso gratuito e online Caminhos para uma Adoção Consciente. Seja muito bem-vindo! E aí eu te pergunto, por que você decidiu adotar? Quais são as suas motivações? Se você ainda está pensando na ideia, o que te move para ir por esse caminho? Antes da gente continuar a falar sobre as motivações, eu queria que você desse uma pausa nesse vídeo e baixasse o arquivo que tem aqui embaixo, que é uma história, um caso da Renata e do Márcio, que fala um pouquinho sobre o porquê que eles decidiram ir por esse caminho e quais foram os conflitos, os medos que eles tiveram. Um dos primeiros passos a se refletir no processo de adoção são as suas motivações. Talvez o seu motivo seja parecido com o da Renata e do Márcio. Talvez você não possa ter filhos. Talvez você até tenha conseguido um dia, mas com a idade isso já não é mais possível. Talvez você já tenha filhos e queira dar um irmão para os filhos que você já tem. Talvez você queira ajudar crianças que estão sem uma família. Seja qual for o seu motivo, é muito importante saber que adotar é simplesmente ser pai e ser mãe, e é assumir esse papel para sempre. Adotar não é e nunca deve ser um ato de caridade. Adotar é, segundo o próprio dicionário, assumir, pegar para si, optar a. Todas as crianças que estão no abrigo hoje, elas já possuem o mínimo para sua sobrevivência: comida, um teto para morar, condições para ir numa escola, acesso à comunidade. Mas será que é só isso que elas precisam? Como nos diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem o direito à convivência familiar e comunitária. E não estando sob essas condições, já passam por inúmeros conflitos internos. A criança, para crescer de forma saudável, ela precisa de um pertencimento, de uma família, de alguém que as acolha, a ame, as guie pelo caminho da vida. Precisa de pai, de uma mãe, de dois pais ou de duas mães, mas precisa sim sentir que tem alguém que se preocupa, que zela por ela, que a ame, que a escute, que impõe limites quando preciso. Isso é ser pai e mãe, e isso não depende de genética, de sangue. Depende de uma construção de vínculos. E esse vínculo é construído diariamente, com a convivência, com os atritos, com as alegrias e as tristezas. E adotar conscientemente é estudar, é refletir, é pensar sobre os seus próprios limites, é se conhecer para poder ser o melhor pai e a melhor mãe para essa criança. É se preparar para todo esse processo que é a adoção. E quantos sentimentos estão envolvidos? Medos, angústias, muitas dúvidas. Como a gente viu no caso da Renata e do Márcio, quantos medos, quantas angústias eles tinham. E por que é que gera tanta angústia, tanto medo quando se dá entrada no processo de adoção? Porque não é isso que a sociedade esperava de você. E ter que lidar com essa diferença, com esse julgamento, nunca é fácil. A sociedade sempre espera que a gente case, não muito nova e não tão velha. E que logo em seguida venham os filhos. De preferência com aquela gravidez linda, desejada, planejada. E um bebê super fofinho, com covinhas, dobrinhas. Mas o que é perfeição? O que é ser normal, eu te pergunto. E chegar até essa decisão final não deve ter sido fácil. Assim como não deve ter sido fácil contar para sua família que você ia cuidar, que você ia amar de um filho que não veio de você. Não deve ter sido fácil pensar que ele não teria, provavelmente, as mesmas características suas. Não deve ter sido fácil pensar que talvez você não saiba muitas coisas que lhe aconteceram antes de você. E principalmente, nunca é fácil ver as pessoas virando os olhos, fazendo caretas quando você dizia que ia adotar. Coisas como: nossa, você vai criar filho dos outros? E se ele der problemas depois? A gente ouve cada história. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar nessa preparação, nessa reflexão desse universo que é a adoção. Desde a decisão, da preparação e no pós-adoção.
porque eu descobri que essa é a missão. Essa é a missão que eu tenho, de poder te ajudar em todas essas dificuldades, esses medos, esses conflitos que naturalmente acontecem. Em 2012, quando eu comecei a trabalhar com adoção e estudar sobre o tema, eu me encantei. Mas eu percebi que a romantização da adoção trazia muitos conflitos e ocasionava as devoluções. E o que é a romantização na adoção? É achar, é pensar que as crianças que estão lá esperando por uma família vão ser perfeitas. Mas criança é criança, gente. Criança apronta, criança faz birra, criança dá trabalho. E é por isso que eu digo que a gente precisa se preparar. E não é para te deixar com medo, não é para você desistir da adoção. É para te encorajar, é para te encorajar a se preparar melhor. É para te encorajar a ser um pai ou uma mãe melhor para essa criança. Porque quando você adota, você não está adotando um animal, você não está comprando um produto. Você está falando de vidas. Nós estamos falando de crianças que já passaram por sofrimentos, por situações nada agradáveis. Então é por isso que precisamos de mais lucidez para adotar. A falta de preparação, tanto dos pretendentes como das crianças que serão adotadas, levam a muitos fracassos, abandonos repetidos e a histórias nada parecida com os contos de fada. Percebi, trabalhando na área, que infelizmente as pessoas só buscam ajuda quando a situação já está insuportável. E é isso que precisamos evitar, os fracassos na adoção. Precisamos nos conscientizar que é preciso sim pedir ajuda quando algo não vai bem. Precisamos ter em mente que é preciso se preparar para a adoção e para ser pai e mãe também. Descobri que são muitos pretendentes à adoção que não possuem um suporte psicológico como deveriam. Não conseguem participar de um grupo de apoio, não possuem acesso a um psicólogo. E esse minicurso gratuito tem esse objetivo, alcançar o maior número de pessoas possíveis. E a adoção? Ela é para qualquer pessoa? Recentemente eu fiz essa pergunta lá na minha página e recebi muitos comentários interessantes. E a resposta é certeira: não. A adoção não é para qualquer pessoa, assim como ser pai e ser mãe não é. A adoção não é para você que está quase se separando e acha que um filho pode salvar o relacionamento. A adoção não é para você que quer ser bondoso, que quer fazer uma caridade salvando uma criança carente. A adoção não é para você que acha que adotar é simples, que vai ser rápido e não exigirá nenhum esforço da sua parte. A adoção não é para você também que pensa que o governo tem que encontrar um filho para quem não pode ter. A adoção é encontrar uma família para uma criança que não tem. E o que é adoção, então? Adoção é decisão. Decidir ser pai e ser mãe de alguém que você ainda não conhece, que você não sabe qual é a história, quais são as limitações, quais são os defeitos e as qualidades. Mas você sabe e você quer encarar. E se você está disposto a encarar, fica aqui comigo, que nos próximos vídeos a gente vai ver muito conteúdo. No próximo vídeo a gente vai entender qual é a grande diferença entre adotar um bebezinho e uma criança mais velha. E para continuar as nossas reflexões, eu deixei um outro arquivo aqui em PDF com algumas perguntas, alguns questionamentos para você refletir sobre as suas motivações, o que faz você ir adiante nessa adoção. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, as dúvidas que você tiver, temas que você gostaria que a gente falasse aqui. Marca aqui embaixo as pessoas que você conhece que vão adotar ou já adotaram uma criança ou um adolescente. Compartilha. Beijo grande e até a próxima aula.